Quando meu noivo sussurrou, "Você tem cheiro de pobre", na frente dos pais dele durante aquele jantar, algo dentro de mim se rompeu para sempre. O que ele não sabia é que eu havia descoberto algo sobre a família perfeita dele, um segredo tão devastador que, quando revelei ali mesmo à mesa, entre o prato principal e a sobremesa, sua mãe desmaiou. O pai dele ficou pálido e o casamento que aconteceria em 2 semanas simplesmente desmoronou. Naquele momento, percebi que humilhação tem preço e eu estava prestes a cobrá-lo. Se você já passou por uma situação onde foi julgado injustamente, deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva no canal porque esta história está apenas começando. Meu nome é Marcela Santos, tenho 32 anos e sempre acreditei que trabalho duro e competência falariam mais alto que qualquer sobrenome. Cresci em Osasco, na periferia de São Paulo, filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Meus pais economizaram cada centavo para me colocar numa faculdade de direito, e eu retribuí cada sacrifício deles me formando entre os melhores da turma. Hoje sou advogada num escritório respeitado na Avenida Paulista, especializada em compliance e investigações corporativas. Foi num evento corporativo que conheci Rafael Almeida. Ele tinha aquele ar de quem nasceu sabendo que o mundo estava ao seu dispor. Alto, bem vestido, sorriso confiante, empresário, herdeiro de uma construtora tradicional de São Paulo. Quando me abordou durante o coquetel, confesso que fiquei lisonjeada. Homens como ele não costumavam olhar 2 vezes para mulheres como eu. Nosso namoro começou intenso. Jantares em restaurantes caros, viagens para a casa de praia da família em Guarujá, presentes que custavam mais que o salário mensal dos meus pais. Eu me sentia numa bolha, como se tivesse finalmente alcançado um mundo que sempre pareceu distante. Mas havia sinais, pequenos e sutis no começo. Rafael corrigia minha pronúncia de palavras em francês. Sugeria que eu mudasse meu estilo de roupa. Uma vez, comentou que meu perfume era muito adocicado, muito popular. Eu releava. Achava que eram apenas diferenças culturais entre nossas origens. 6 meses depois, ele pediu minha mão em casamento. A família dele ainda não me conhecia pessoalmente, apenas por videochamadas rápidas e formais. Rafael sempre arranjava desculpas para adiar um encontro presencial. Ocupados demais, viajando, compromissos inadiáveis. Até que, 3 semanas antes do casamento, recebi o convite inevitável. Um jantar formal na mansão da família, no Jardim Europa. Minha apresentação oficial. A ansiedade tomou conta de mim dias antes. Comprei um vestido novo, ensaiei conversas, pesquisei sobre vinhos e etiqueta à mesa. Queria que eles me aceitassem, que vissem além da minha origem. Mas o que eu não sabia era que aquele jantar mudaria tudo de maneiras que jamais imaginei. A mansão dos Almeida ficava numa rua arborizada do Jardim Europa, cercada por muros altos e portões de ferro trabalhado. Quando entrei, o cheiro de madeira encerada e flores frescas me envolveu. Tudo ali respirava dinheiro antigo, aquele tipo de riqueza que se acumula por gerações. O pai de Rafael, Alberto Almeida, me cumprimentou com um aperto de mão firme mas distante. A mãe, Silvia, me beijou o rosto sem realmente tocar minha pele. Havia também a irmã mais nova de Rafael, Beatriz, que mal disfarçou o olhar de cima a baixo quando me viu. O jantar foi servido numa sala de estar imensa, com um lustre de cristal que parecia pesar toneladas. Sentei ao lado de Rafael, tentando controlar o tremor nas mãos. A conversa começou educada, superficial. Silvia perguntou sobre meu trabalho, mas a forma como disse "que interessante" soou ensaiada, vazia. Alberto mencionou que conhecia poucos advogados competentes de escritórios desse porte, deixando no ar o que não disse, que o meu não era dos grandes. Quando o prato principal chegou, um risoto de fungo, que eu mal conseguia engolir de tão nervosa, Beatriz começou a fazer perguntas mais diretas. Onde meus pais moravam? Que faculdade eu frequentei? Se era pública ou particular? Cada resposta minha parecia alimentar um sorriso sutil nos lábios dela. Rafael permanecia tenso ao meu lado, mexendo no vinho sem beber. Foi quando me levantei para pegar água que aconteceu. Rafael se inclinou e sussurrou no meu ouvido.
baixo o suficiente para que só eu ouvisse, mas não tanto que os outros não percebessem que ele estava dizendo algo. Você está suando. Você tem cheiro de pobre. O mundo parou. Voltei a sentar devagar, como se meus movimentos estivessem submersos. Olhei para ele, esperando que fosse um erro, uma piada de péssimo gosto. Mas seus olhos estavam sérios, quase irritados, como se eu tivesse cometido uma falha imperdoável. Do outro lado da mesa, Silvia e Beatriz trocaram um olhar. Elas tinham ouvido. E pior, estavam concordando silenciosamente. Naquele instante, algo dentro de mim endureceu. Não era raiva ainda. Era uma clareza fria, cortante. Pela primeira vez, vi Rafael pelo que realmente era. E percebi que tinha nas mãos algo que poderia destruir aquela farsa de família perfeita. Eu só precisava decidir se usaria. 3 dias antes daquele jantar, algo inesperado aconteceu. Eu estava no apartamento de Rafael, esperando ele voltar de uma reunião, quando meu celular caiu atrás da mesa do escritório dele. Ao me abaixar para pegar, vi uma pasta entreaberta numa gaveta lateral. Não era minha intenção bisbilhotar, mas um dos documentos estava virado de forma que consegui ler parte do cabeçalho. Construtora Almeida. Transferências bancárias. Paraíso fiscal. Meu coração acelerou. Hesitei, mas a advogada em mim falou mais alto. Peguei a pasta e comecei a folhear. Contratos com superfaturamento evidente. Notas fiscais falsas. Empresas de fachada registradas em offshores. Tudo muito bem organizado, meticuloso, quase profissional demais. Tirei fotos rápidas de alguns documentos e recoloquei tudo exatamente como estava. Naquela noite, em casa, analisei cada imagem. Meu estômago revirou conforme os detalhes se encaixavam. A construtora Almeida estava envolvida num esquema massivo de lavagem de dinheiro. Obras públicas superfaturadas, propina disfarçada de consultoria, dinheiro desviado para contas no exterior. Eram crimes que eu vinha estudando em casos similares no escritório. A diferença é que agora o criminoso dormia na minha cama. Fiquei dias debatendo comigo mesma. Amava Rafael? Ou amava a ideia do que ele representava? Denunciar significaria acabar com o casamento antes mesmo de começar, mas ignorar significaria me tornar cúmplice. Passei noites sem dormir, olhando para o anel de noivado no meu dedo, sentindo seu peso aumentar a cada hora. Foi então que Rafael fez aquele comentário sobre mudar meu perfume, dizendo que era coisa de camelô. Algo em mim se rompeu. Vi com clareza que ele nunca me respeitou de verdade. Eu era um projeto, uma obra de caridade, alguém que ele estava moldando para se encaixar no mundo dele. E aquela família de mentiras, construída sobre dinheiro sujo, tinha a audácia de me julgar. Decidi então que levaria os documentos comigo no jantar. Não para usá-los necessariamente, mas para ter a opção. Queria ver quem eles realmente eram quando achavam que eu estava vulnerável, sem poder algum. E se cruzassem a linha, se me humilhassem além do tolerável, eu mostraria que a garota de Osasco sabia se defender. Depois daquele sussurro envenenado, voltei à mesa com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Peguei minha bolsa discretamente e removi um envelope pardo que havia trazido. Coloquei sobre meu colo, esperando o momento certo. A conversa continuou, agora mais solta, como se eles tivessem vencido alguma batalha silenciosa. Alberto começou a falar sobre tradição familiar, sobre como era importante preservar valores e escolher bem com quem se associar. Afinal, ele disse, cortando o bife com precisão cirúrgica, uma família é construída sobre princípios sólidos: honestidade, trabalho, dignidade. Silvia concordou com um aceno delicado. Beatriz sorriu para o prato. Rafael evitou meu olhar. Foi quando decidi. Princípios sólidos, repeti, minha voz saindo mais firme do que esperava. Como honestidade, por exemplo. Coloquei o envelope sobre a mesa, bem ao centro, entre as taças de cristal e os talheres de prata. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O que é isso? Alberto perguntou, a voz perdendo parte da autoridade. Documentos, respondi calmamente. Contratos da construtora Almeida.
transferências para offshores, notas fiscais falsificadas, um esquema bem elaborado de lavagem de dinheiro e superfaturamento em obras públicas. Abri o envelope e espalhei algumas páginas sobre a toalha de linho branco. Os números, os nomes das empresas fantasmas, tudo ali, exposto como vísceras numa mesa de autópsia. Rafael ficou pálido. Marcela, do que você está falando? Estou falando, continuei, da investigação que a Polícia Federal está prestes a abrir. Estou falando de fraude, corrupção, crimes que podem resultar em anos de prisão. Alberto se levantou bruscamente, a cadeira raspando no piso de mármore. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho sim, respondi. Sou advogada especializada em compliance. Reconheço um esquema criminoso quando vejo um. Silvia levou a mão ao peito, respirando com dificuldade. Beatriz olhava para os documentos como se fossem cobras venenosas. Você roubou isso do meu escritório? Rafael perguntou, a voz oscilando entre choque e fúria. Encontrei por acaso, mas investiguei por dever profissional. E sabe o que é mais interessante? Esse caso se encaixa perfeitamente numa operação que o Ministério Público está montando. Eu só precisaria fazer uma ligação. Silvia desmaiou, literalmente. Caiu para o lado, sendo amparada no último segundo por Alberto, que gritou pelo mordomo. O caos tomou conta. Beatriz correu buscar água. Rafael ficou paralisado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Não fiz a ligação naquela noite. Saí da mansão enquanto Silvia era atendida, levando comigo os documentos e o que restava da minha dignidade. Rafael me ligou 17 vezes antes de eu bloquear o número. Nos dias seguintes, ele apareceu no meu apartamento, no escritório, mandou flores, cartas. Oscilava entre súplicas desesperadas e ameaças veladas. Dizia que me amava, que era tudo um mal-entendido, que eu estava destruindo nossa chance de felicidade. Depois dizia que eu me arrependeria, que ninguém mexia com a família Almeida impunemente. 2 semanas depois, contratei um advogado e entrei com um processo por danos morais. Não pelos documentos. Isso eu deixei para as autoridades competentes decidirem. Processei pela humilhação pública, pelas ofensas, pelo trauma psicológico. Testemunhas confirmaram os comentários depreciativos. Mensagens de texto serviram como prova. Rafael tentou acordo 3 vezes. Recusei todas. Quanto aos documentos, entreguei anonimamente para o Ministério Público. Não quis me envolver diretamente, mas garanti que chegassem às mãos certas. 6 meses depois, a Operação Casa de Cartas foi deflagrada. A construtora Almeida foi uma das principais investigadas. Alberto foi indiciado. A empresa teve bens bloqueados. Os jornais estamparam o sobrenome que antes inspirava respeito e agora carregava vergonha. No trabalho, fui promovida a sócia júnior. Minha atuação discreta no caso, embora não publicizada, chegou aos ouvidos certos. Ganhei reconhecimento, respeito verdadeiro, baseado em competência e não em sobrenome ou endereço. Meus pais choraram de orgulho quando contei. Minha mãe disse que sempre soube que eu era forte, mas nunca imaginou que fosse tão corajosa. Encontrei Rafael por acaso, meses depois, num café na Paulista. Ele estava magro, barba por fazer, olheiras profundas. Tentou se aproximar, mas hesitou quando viu meu olhar. Não havia raiva ali, apenas indiferença. Você destruiu minha família, ele disse, a voz quebrada. Não, respondi calmamente. Vocês se destruíram sozinhos. Eu apenas me recusei a afundar junto. A verdade é que ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Aquele jantar me ensinou que dignidade não se mede por sobrenome, endereço ou conta bancária. Hoje, olho para trás e agradeço aquele sussurro cruel. Ele me libertou de um futuro ao lado de alguém que nunca me viu como igual. E você? Já passou por uma situação onde precisou escolher entre aceitar a humilhação ou defender sua dignidade? Conte sua história nos comentários. Se este relato tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado,
Garanto que vai te impactar tanto quanto este.